Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma oração da noite, no final de mais um dia, com a convicção que temos tido de que até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos alegres, a despeito de todas as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Nós vamos hoje encerrar a nossa série de estudos, nossa série de devocionais a respeito das virtudes cristãs indispensáveis. E eu quero ler com os irmãos hoje o versículo 21 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hoje, nossa 8ª devocional. E nessas devocionais nós temos visto o apóstolo Paulo recomendar algumas virtudes que são indispensáveis para o testemunho cristão. Mesmo de maneira sucinta, de maneira objetiva, o apóstolo Paulo classifica essas suas virtudes indispensáveis em 4 grupos e mostra que o cristão verdadeiro precisa ser marcado por essas características. Primeiro grupo, amor sincero e altruísta. Toda a nossa prática, toda a prática do cristão verdadeiro precisa ser sem hipocrisia, cordial, humilde, generosa, empática. Segundo grupo, o zelo no trabalho. Nosso trabalho, e principalmente o nosso trabalho no reino de Deus, o nosso trabalho para o Senhor, precisa ser fervoroso, animado, constante, não esporádico, constante. Terceiro grupo, o grupo da firmeza na esperança em Cristo Jesus. Por causa da esperança, nós nos alegramos, mesmo diante de tantas dificuldades. Permanecemos pacientes debaixo das tribulações e perseverantes na oração. E o quarto grupo é o grupo da justiça prática. Ou seja, dia após dia, nós somos desafiados a detestar o mal e nos apegar ao bem. Demonstrar na prática um espírito abençoador, humilde, pacificador. Meus queridos irmãos, a despeito das adversidades, das oposições, das perseguições e sofrimentos de toda ordem, que todos nós, inclusive os lavados no sangue do Cordeiro, estamos sujeitos, cada servo de Deus, ele é exortado a enfrentar essas circunstâncias, essas lutas, essas adversidades, com entusiasmo, com alegria, com oração, sem perder a esperança, contrariando inclusive as características naturais dos homens destes últimos tempos. O apóstolo Paulo diz que os homens destes últimos tempos, lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 2 a 5, diz que eles seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ao contrário deles, nós precisamos viver nesse mundo de maneira cada vez mais solidária, cada vez mais generosa. Nós devemos mostrar que estas virtudes são a nossa identidade. Essas virtudes são a identidade de cada cristão verdadeiro. E assim nós devemos viver até
a volta do Senhor Jesus. A trilogia fé, esperança e amor indispensavelmente tem que permear toda a prática cristã. Na visão do apóstolo Paulo, a igreja verdadeira, ela é, na prática, uma comunidade dos que, pela fé, esperam o cumprimento das promessas. E, em esperando o cumprimento das promessas, vivenciam o amor verdadeiro, dispensando-o para os irmãos, os amigos e até mesmo para os inimigos. Ou seja, nós amamos os irmãos, amamos os amigos e somos desafiados a amar até mesmo os inimigos. Nesse versículo 21, aqui do capítulo 12, nós não temos, na essência, uma virtude propriamente dita. Na realidade, a virtude que aparece aqui é fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Um ditado antigo, né, que é verdadeiro, embora para muitos ele parta de uma premissa errada. Muitos querem fazer o bem sem olhar a quem para ganhar salvação. Não é esse o propósito. Exatamente porque nós já ganhamos a salvação em Cristo Jesus, é que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Na realidade, fazer o bem faz parte da virtude da solidariedade cristã. Aqui, no versículo 21, na realidade, essencialmente, nós temos aqui uma ordem que tem relação com duas atitudes bastante práticas. Não temos aqui propriamente dito uma virtude, mas temos uma ordem para duas atitudes. O cristão verdadeiro, ele precisa se autodeterminar, primeiramente, a não se deixar vencer pelo mal. E aqui é passivo, ou seja, nós somos aqui exortados a não ceder diante da vingança. E quando se cede diante da vingança, é derrotado pelo mal, né? O mal nunca pode ser vencido pelo mal. Não tem como vencer o mal com o mal. Na realidade, se ao ódio se opõe mais ódio, aumenta o ódio. E a segunda ordem aqui é vencer o mal com o bem. Então nós temos aqui uma atitude ativa. Se ao ódio se opõe amor, achou-se o antídoto para o veneno. Segundo o apóstolo Paulo, a única e infalível arma capaz de vencer o mal é o bem. O bem é fruto do amor, por sua vez, fruto do Espírito Santo. O amor é o único poder que tem força suficiente para consumir e derrotar o mal. Em última análise, na realidade, foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Jesus venceu o mal com o bem. Na cruz, Jesus derrotou a morte, entregando a sua vida. Jesus fez assim e nós somos exortados a imitá-lo também. Em essência, a principal exortação desta recomendação é abster-se do mal pessoalmente, abandoná-lo por princípio, vencê-lo na prática cotidianamente. Ao mal, revidar com bem é a mais gloriosa de todas as vitórias. Quando você vence o mal com o bem, você está conquistando a maior de todas as vitórias. Vencer o mal é possível. E mais do que isso, é o propósito divino para todos os crentes. Mas a única arma capaz de vencer o mal é, de fato, o bem. Portanto, fica claro que a ordem para vencermos o mal pressupõe a prática do bem. O que o apóstolo Paulo quer dizer claramente aqui é que aquilo que o cristão faz é mais importante do que aquilo que ele diz. Na prática, nós precisamos fazer o bem e vencer o mal. Portanto, meus queridos irmãos, é exatamente isso que esse texto maravilhoso de Romanos nos ensina. Nós somos desafiados a não deixar que o mal nos vença e vencê-lo praticando o bem.
que realmente o Espírito de Deus encha o seu coração e a sua vida e que nós possamos crescer juntos, praticando o bem. Deus te abençoe e abençoe a sua casa, em o nome de Jesus.